Capítulo 5. O rei Alexandre Balas procura Jonatas amigavelmente e dá LH o cargo de sumo sacerdote, vacante pela morte de Judas Macabeu, seu irmão. O rei Demétrio faz LH ainda maiores promessas. Os dois reis travam uma batalha, e Demétrio é morto. 502. Como o rei Alexandre Balas conhecia os grandes feitos de Jonatas na guerra contra os macedônios e sabia, além disso, o quanto ele fora afligido por Demétrio e por Bácida, general do exército, disse aos seus servidores, logo que soube do oferecimento que esse príncipe lhe fizera, que julgava não poder, em tal conjuntura, contrair uma aliança cujo auxílio lhe fosse mais vantajoso do que com Jonatas, porque este, além de seu grande valor e experiência na guerra, tinha motivos particulares para odiar Demétrio, pelo mal que dele havia recebido e pelas angústias suportadas. Se eles julgassem conveniente, faria aliança com ele, contra Demétrio, pois nada haveria de mais útil para eles. Todos aprovaram esse projeto. Ele escreveu imediatamente a Jonatas a seguinte carta: O rei Alexandre a Jonatas, seu irmão, saudação. A estima que temos há muito pelo vosso valor e fidelidade nas promessas nos leva a desejar unirmos-nos a vos como uma aliança de amizade, e estamos vos enviando emissários para esse fim. Para dar provas disso, vos constituímos, com a presente, sumo sacerdote, vos recebemos no número de nossos amigos, e vos fazemos presente de um traje de púrpura e de uma coroa de ouro, porque não duvidamos que tantos sinais de honra, recebidos de nós e unidos ao pedido que fazemos não vos obriguem a desejar reconhecê-los. Jonatas, depois de receber essa carta, revestiu-se de ornamentos de sumo sacerdote, no dia da festa dos tabernáculos, 4 anos depois da morte de Judas Macabeu, seu irmão. Durante esse tempo, o cargo esteve vago. Ele então reuniu um grande número de pessoas e mandou forjar uma grande quantidade de armas. 503. Demétrio soube disso com sensível desprazer, mas culpou a sua própria demora, que dera ocasião a Alexandre de atrair ao seu partido com tantas demonstrações de estima um homem de tanto mérito. Não deixou, porém, de escrever a Jonatas e ao povo, nestes termos: O rei Demétrio a Jonatas e a nação dos judeus, saudação. Sabendo de que modo resististes às solicitações que os nossos inimigos vos fizeram de violar a nossa aliança, não podemos louvar o bastante a vossa fidelidade nem exortar-vos em demasia a agir sempre desse modo. Podeis contar com a nossa palavra. Não há favores que não possais esperar de nós, como recompensa. E, para vos provar o que dissemos, dispensamo-vos da maior parte dos tributos e vos desobrigamos, desde já, do que estáveis acostumados a pagar a nós e aos nossos predecessores, como também do sal, das coroas de ouro de que nos fazeis presentes e do terço das sementes, da metade das frutas das árvores e do imposto por cabeça, devido pelos que moram na Judeia e nas 3 províncias vizinhas, isto é, Samaria, Galileia e Pérea, isso para sempre. Queremos ainda que a cidade de Jerusalém, sendo sagrada, desfrute o direito de asilo e seja isenta, com o seu território, das décimas e de toda espécie de imposto. Permite-nos a Jonatas, vosso sumo sacerdote, que constitua para a guarda da fortaleza de Jerusalém os que mais merecerem a sua confiança, a fim de vô-la conservar. Colocamos em liberdade os judeus, aprisionados na guerra e ainda escravizados entre nós. Isentamo-vos de fornecer cavalos para os correios. E nosso desejo é que todos os sábados, as festas solenes e os 3 dias que as precedem sejam dias de liberdade e de franquia, e que os judeus que moram em nossos territórios sejam livres e possam usar armas a nosso serviço, até 30.000, recebendo o mesmo soldo que os nossos soldados. Eles podem ser postos nas guarnições de nossas praças e recebidos em nossas guardas pessoais, e os seus chefes serão tratados favoravelmente em nossa corte. Permite-nos a todos os das 3 províncias vizinhas de que acabamos de falar, que vivam segundo as leis de vossos antepassados, e encarregamos o vosso sumo sacerdote de cuidar para que nenhum judeu vá adorar a Deus em outro templo que não o de Jerusalém. Ordenamos que seja tomada de nossas rendas, todos os anos, a soma de 150.000 dracmas de prata, para as despesas dos sacrifícios, e que o que sobrar seja empregado em vosso proveito. Quanto às 10
1000 dracmas que os reis estavam acostumados a receber do templo cada ano, nós as deixamos aos sacerdotes e aos outros ministros desse lugar sagrado, porque sabemos que elas lhes pertencem. Proibimos que se atente contra qualquer pessoa que se retirar ao templo em Jerusalém ou ao oratório que lhe está próximo, ou contra os seus bens, seja pelo que nos deve, seja por qualquer outro motivo. E permitimos que, à nossa custa, repareis o templo e as muralhas da cidade e que eleveis altas torres. E ainda, se houver na Judéia lugar próprio para se construírem cidadelas, queremos que tal se faça também à nossa custa. O rei Alexandre, após reunir grandes forças, tanto as tropas tomadas sob pagamento quanto as que na Síria se haviam revoltado contra Demétrio, marchou contra este, e travou-se a batalha. A ala esquerda do exército de Demétrio rompeu a ala direita do de Alexandre, obrigando-o a fugir. Perseguiu-o por muito tempo, com grande mortandade, e saqueou seu acampamento. Porém, a ala direita de Demétrio, na qual ele combatia, não pôde resistir à ala esquerda de Alexandre, que a atacava. O príncipe fez, nessa ocasião, atos extraordinários de valor. Matou com as próprias mãos muitos inimigos e, enquanto perseguia outros, o seu cavalo caiu num pântano, do qual não pôde mais sair. Assim, a pé, abandonado, rodeado por inimigos e acossado pelas flechas, caiu crivado de feridas, depois de se defender com invencível coragem. Ele reinou 11 anos, como já dissemos. Capítulo 6. Onias, filho de Onias, sumo sacerdote, constrói no Egito um templo semelhante ao de Jerusalém. Contestação entre os judeus e os samaritanos ante Ptolomeu Filometer, rei do Egito, com relação ao templos de Jerusalém e de Gerizim. Os samaritanos perdem causa. 504. Onias, filho de Onias, sumo sacerdote, que, como dissemos, se retirara para Alexandria, a Ptolomeu Filometer, rei do Egito, vendo que a Judéia fora destruída pelos macedônios e pelos seus reis, e desejando eternizar-lhe a memória, escreveu ao rei e à rainha Cleópatra para suplicar que lhe permitissem construir no Egito um templo semelhante ao de Jerusalém lá, constituir sacerdotes e levitas de sua nação. Uma profecia de Isaías, que havia prédito, 100 anos antes, que um judeu edificaria no Egito um templo em honra ao Deus Todo-Poderoso, fortaleceu ainda mais o seu desígnio. Sua carta assim estava escrita: quando, com a ajuda de Deus, prestei a vossa majestade grandes serviços na guerra, notei, passando pela Baixa Síria, pela Fenícia e por Leontópolis, que é do governo de Heliópolis, e por outros lugares, que os judeus lá haviam construído diversos templos sem observar as regras necessárias para esse fim, o que causou entre eles grande divergência. Os egípcios cometem a mesma falta, pela multidão de templos e pela diversidade de seus sentimentos nas coisas da religião. Mas encontrei em um castelo chamado Bubaste, o Selvagem, um lugar muito apropriado para a construção de um templo, porque lá se encontram animais em abundância e outras coisas próprias para os sacrifícios, e onde já existe um templo, meio destruído e que não está consagrado a divindade alguma, cuja demolição, se vossa majestade o permitir, poderá servir à construção de um outro, em honra ao Deus Todo-Poderoso, que será semelhante ao de Jerusalém, e nele se rogará pela prosperidade de vossas majestades e dos príncipes vossos filhos. Ele congregará todos os judeus que moram no Egito, porque eles aí se reunirão para cantar louvores a Deus, como o predisse profeta Isaías, nestas palavras: haverá no Egito um lugar consagrado a Deus, ao que ele acrescenta diversas coisas referentes a esse lugar. O rei Ptolomeu e a rainha Cleópatra, a qual era ao mesmo tempo sua mulher e irmã, mostraram a sua piedade em uma resposta, cujos termos lançavam sobre Onias todo o pecado, se houvesse naquilo transgressão à lei. Eis as palavras: o rei Ptolomeu e a rainha Cleópatra a Onias, saudação. Vimos por vossa carta o pedido que nos fazeis de permitir-vos reconstruir o templo em Rumas de Bubaste, o Selvagem, perto de Leontópolis, que é do governo de Heliópolis, e temos dificuldades em crer que seja coisa agradável a Deus consagrar-lhe um templo num lugar tão impuro e cheio de animais. Como nos afirmais, todavia, que o profeta Isaías predisse há muito tempo que isso iria acontecer, nós vô-lo permitimos, caso seja coisa que se possa fazer sem desobedecer a vossa lei, pois não queremos absolutamente ofender a Deus. Onias, depois dessa permissão, construiu um templo igual ao de
Jerusalém, contudo um pouco menor e não tão rico. Não lhe citarei as medidas nem os vasos que foram consagrados, pois disso já falei no 7º livro da Guerra dos Judeus. Onias não teve dificuldade em encontrar entre os judeus sacerdotes e levitas com os mesmos sentimentos para servirem naquele templo. 505. Suscitou-se por aquele mesmo tempo, em Alexandria, uma tão grande questão entre os judeus e os samaritanos, os quais haviam, sob o reinado de Alexandre, o Grande, construído um templo no Monte Gerizim, que o rei Ptolomeu desejou ser informado a esse respeito. Os judeus diziam que o templo de Jerusalém, tendo sido construído segundo as leis de Moisés, era o único que devia ser reverenciado. Os samaritanos, ao contrário, sustentavam que o de Gerizim era o verdadeiro. O soberano reuniu um grande conselho para decidir a questão, e começou por dizer que os advogados que perdessem a causa seriam condenados à morte. Sabeu e Teodósio falaram pelos samaritanos, e Andrônico, filho de Messalão, pelos judeus e pelos de Jerusalém. Todos protestaram com juramento, diante de Deus e do rei, que não trariam outras provas senão as da Escritura e da lei, e rogaram ao soberano que mandasse matar aqueles que violassem o juramento. Os judeus de Alexandria estavam muito aflitos por aqueles que defendiam a sua causa e não podiam ver, sem extrema dor, que se pusesse em dúvida o direito do mais antigo e augusto templo do mundo. Sabeu e Teodósio consentiram que Andrônico falasse primeiro, e ele demonstrou, por meio de provas tiradas da lei pela série contínua dos sumos sacerdotes, a santidade e a autoridade do templo de Jerusalém. Provou-as também pelos ricos e magníficos presentes que todos os reis da Ásia haviam oferecido, e pela honra que lhe prestaram, os quais não tinham, ao invés, nenhum apreço pelo templo de Gerizim. A isso ele acrescentou outras razões, persuadindo o rei de tal modo que ele declarou que o templo de Jerusalém era o que realmente fora construído conforme as leis de Moisés. E mandou matar Sabeu e Teodósio.